Salve, salve, pessoa querida! Professor Túlio Bastos vindo mais uma vez do lado de cá dessa pequena tela do seu smartphone. Agora para a gente falar do vídeo 5 dessa nossa maravilhosa super revisão Enem 2019. Se você acabou de chegar aqui no nosso canal, já deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe o nosso conteúdo aí com seus colegas e não deixe de assistir os outros 4 vídeos dessa super revisão Enem 2019, bem como o restante dos conteúdos do nosso canal. O canal Biomentor, ele se dedica principalmente a levar a biologia, essa ciência maravilhosa, a ciência do mundo vivo, para alunos de todo o país, contribuindo com a realização da tão sonhada aprovação no Enem e nos vestibulares. E nesse vídeo 5, a gente vai falar um pouco mais sobre osmose, abordar o transporte ativo e alguns detalhes em relação ao transporte em bloco, a endocitose e a exocitose. Então roda a vinheta que a gente volta de sola para abordar esse assunto muito interessante, muito importante, que também é muito cobrado nas provas do Enem. Roda a vinheta! No vídeo passado, a gente já falou um pouco da conceituação dos tipos de transporte através da membrana. Então, nesse vídeo, vamos falar mais alguns detalhes da fisiologia da membrana. Primeiro detalhe, a gente falou no vídeo passado que a osmose é a passagem de água de uma região menos concentrada em soluto, que é o meio hipotônico, para uma região mais concentrada em soluto, que é o meio hipertônico. Então a água, ao contrário do soluto, ela passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então vamos pensar, o que acontece com uma célula animal quando colocada em um meio hipertônico? A água sempre vai em direção ao meio hipertônico, ao meio de maior concentração de soluto. Isso que seria a osmose. Já que a célula animal foi colocada em um meio hipertônico, a água vai sair da célula e vai em direção ao meio. Porque se o meio é hipertônico, significa essencialmente que a célula é hipotônica em relação ao meio. Então a água vai sair da célula e, consequentemente, a célula vai murchar. Isso é o que a gente chama de crenação para o caso de uma hemácia. Se você coloca uma hemácia, um glóbulo vermelho do sangue, em um meio hipertônico, ela perde água e se torna uma hemácia crenada. Ao contrário, se você colocar essa mesma hemácia em um meio hipotônico, agora a hemácia é hipertônica em relação ao meio. O interior, o meio intracelular da hemácia é mais concentrada que o meio, logo a água vai se deslocar do meio externo para o interior da célula. Ela vai inchar, 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 e se você não retirar ela dali a tempo, ela vai explodir. Isso é o que a gente chama de plasmoptise ou hemólise. Devido ao grande aporte de água para o interior da hemácia, ela vai sofrer uma hemólise. Haverá um rompimento da membrana plasmática, tanto é que, nesse caso, o conteúdo do tubo de ensaio, onde geralmente os experimentos são realizados, ele fica vermelho devido ao extravasamento do pigmento de hemoglobina, que é o pigmento que dá cor vermelha ao nosso sangue. Então, relembrando, se você colocou uma célula, uma hemácia humana, em um meio mais concentrado, ela perde água, e a esse fenômeno é chamado crenação. Se você colocou em um meio menos concentrado, ela ganha água, ocorre o rompimento da membrana, e isso é chamado de hemólise ou plasmoptise. No caso da célula vegetal, há um detalhe muito importante nessa questão, porque a célula vegetal, externamente à membrana plasmática, ela tem uma parede celular. Em termos de revestimento celular, a célula animal só tem membrana plasmática, mas a célula vegetal também tem parede, que é um reforço de celulose e, portanto, um reforço rígido. Quando você coloca a célula vegetal no meio hipotônico, ela vai ficar cheia, 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 mas não haverá um rompimento da membrana plasmática. A gente fala que, nesse caso, a célula tornou-se
túrgida. Isso é uma turgescência ou simplesmente uma turgência. Já se você colocar ela em um meio hipertônico, que seria, por exemplo, você temperar uma salada de alface com vinagre e sal, as células da folha da alface, elas vão perder água devido à maior tonicidade do ambiente externo, e nesse caso, ela vai murchar, a membrana plasmática vai se descolar da parede celular. Quando você vê isso daí no microscópio, você nota a presença de espaços entre a membrana e a parede, e a gente fala que a célula tornou-se plasmolizada. É muito detalhe, né, gente? Então é importante vocês pegarem também um material teórico para acompanhar essa nossa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário na descrição do vídeo, que nós estaremos sempre à disposição de retirar as dúvidas de vocês. Agora, se você coloca uma célula em um meio isotônico, aí ela nem vai receber água e nem vai perder, ou melhor dizendo, ela de forma bastante regular, ela ganha e perde água, mas não há alteração do seu volume, não há alteração da sua tonicidade, já que o meio isotônico é um meio de mesma concentração. Tá ligado nesse detalhe aí? Então agora vamos falar um pouco do transporte ativo. O transporte ativo ele é diferente do passivo, porque é um transporte que acontece contra o gradiente de concentração. Você não está a favor da tendência natural, você está contra essa tendência e, consequentemente, a molécula se desloca de um meio de baixa concentração para um meio de elevada concentração, ou melhor, para um meio de maior concentração. E para isso é como se ela estivesse sendo empurrada, ela estivesse sendo forçada a ser transportada, consequentemente, a gasto de energia. Os principais exemplos são as bombas iônicas, como a bomba de sódio e potássio e a bomba de cálcio. Nesse caso, as substâncias são transportadas contra o gradiente. O potássio, por exemplo, ele costuma estar em maior concentração no meio intracelular e em menor concentração no meio extracelular. O contrário acontecendo com o sódio. O sódio está mais concentrado fora e menos concentrado dentro. Então, por tendência natural, o potássio vai sair. Só que toda vez que ele sai, a membrana bombeia ele novamente para o interior, havendo, portanto, um transporte ativo. A mesma coisa, o sódio tende a entrar, mas toda vez que o sódio entra, a célula bombeia ele para fora para manter a diferença de concentração e, portanto, há gasto de energia. Beleza? E o transporte em bloco? O transporte em bloco, como nós comentamos no vídeo anterior, a substância ela é envolvida por membrana sendo colocada para dentro ou para fora. Se ela for colocada para dentro, é um processo de endocitose, que pode ser a fagocitose ou a pinocitose. Qual a diferença principal entre esses dois processos? A fagocitose é o englobamento de partícula sólida. Como assim, Túlio? Partícula sólida? Sólida no que diz respeito ao tamanho da partícula, principalmente. Por exemplo, uma ameba fagocitando uma bactéria, uma estrutura grande, relativamente falando, quando comparada, por exemplo, a uma molécula de açúcar, que é uma simples molécula. Uma bactéria não, já é uma célula. Então, uma ameba, quando ela vai se alimentar, ela vai fagocitar uma bactéria. Para isso, a membrana plasmática vai se expandir para fora. É o que a gente chama de evaginação. Imagina só, a membrana vai lá buscar o componente. Ficou claro isso daí? Na pinocitose, não. A membrana vai sofrer uma depressão. Imagina, a membrana faz esse movimento para dentro. Isso não é uma evaginação, isso é uma invaginação. E a outra diferença é a natureza do material. Na fagocitose são partículas sólidas grandes e na pinocitose são partículas menores, são gotículas de óleo, por exemplo. Essa é inclusive a derivação do termo pino. Pino vem de gota e fago vem do grego phagen, que significa comer. Então, fagocitose, englobamento de partícula sólida a partir da evaginação da membrana. E na pinocitose, englobamento de partículas líquidas a partir da invaginação da membrana. Ambos os transportes são exemplos de endocitose, porque a molécula está sendo transportada, ou melhor, o material está sendo transportado para dentro.
Na exocitose, o material vai ser defecado, seria uma plasmocitose. Vai ocorrer uma liberação de resíduos, então o movimento ocorre para fora, enquanto na endocitose, tanto na fago quanto na pinocitose, o movimento ocorre para dentro. Eu espero que esse vídeo sirva para esclarecer essa questão da fisiologia da membrana, junto com o vídeo anterior. Te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar de revestimento celular, um pouco mais sobre parede e membrana, e vamos falar sobre o citoplasma, as organelas, o holoplasma e o citoesqueleto. Desejo para você excelente estudo e um ótimo aprendizado. Se você gostou desse vídeo, siga-nos nas redes sociais, compartilhe o conteúdo com seus colegas. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, deixe o seu joinha e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço para você, valeu!